Fala galera, e aí, tudo bom com vocês? Está no ar mais um episódio do podcast Futebol na Irlanda, o maior e melhor podcast sobre o futebol irlandês voltado ao público brasileiro. Gostou, Gustavo? Isso eu não queria te interromper, mas eu confesso que eu dei o som. A próxima vez posso eu fazer a abertura? Pode, aliás, faz aí você agora. Agora já fez aí, mas não, bem, pode fica fazer. Fica pra próxima. Mas o pessoal já sabe que eles estão no melhor e maior podcast do futebol irlandês voltado ao público brasileiro, como o Rafa falou, no nosso querido slogan aqui do nosso queridíssimo podcast aí dessa maravilhosa liga de futebol irlandesa, que infelizmente, né, Rafa, tá indo pro seu derradeiro final. O campeonato irlandês já acabou de certa forma, né? Ainda tem umas coisas para acontecer, mas essa semana aqui, de semana que vem, provavelmente vai ser o último episódio relacionado a essa temporada, né? Depois a gente vai voltar a gravar, mas com outros assuntos aí. Outros assuntos, exatamente. Mas antes da gente voltar, né, para os jogos, ou quer dizer, começarmos a falar, né, dos jogos, vamos àqueles recadinhos básicos. Se você está aí no Spotify, clica aí em seguir. Vai lá no nosso YouTube, né, youtube.com/futebol na Irlanda, se inscreve no canal, deixa seu like no vídeo, deixa um comentário pra gente. Aliás, deixem comentários, né, de vídeos que vocês querem que a gente faça. A gente já tem algumas sugestões, mas como a liga vai ficar parada 2 meses e meio aí pelo menos, a gente vai criar um material diferente, então vocês podem deixar umas sugestões pra gente que ajuda bastante. E também sigam a gente lá no Instagram, nós estamos como Futebol na Irlanda, e no Twitter nós estamos como FT_IrlandêsBR. E recados dados por enquanto, certo? É isso aí, vamos para a rodada então. Rodada da semana passada, com todos os jogos na sexta-feira, no mesmo horário, né, às 7h45. Foi a rodada que definiu então o campeonato, né, tanto as posições de modo geral, como a equipe que vai disputar os playoffs de rebaixamento contra a UCD. Também tivemos aí Já deu spoiler, né? A gente nem tinha falado da UCD, mas enfim. Mas o nosso clientela não, os ouvintes, eles são ligados na liga, eles já sabem o que está acontecendo. Mas enfim. Verdade. Mas foi uma rodada interessante, né, Rafa? Até por ser uma rodada final, por ter muitos times até, vamos dizer, desinteressados nessa última rodada, né? Mas foi bacana, assim. Foi bacana, até porque a gente tinha algumas situações ainda, né, que precisavam ser definidas, né, como, por exemplo, o time que ia para os playoffs, né, o time que ia ficar em 9º lugar, o 4º lugar ainda, que pode ser que dê classificação para a Conference League, né, para a fase dos playoffs. E também teve a festa do Shamrock Rovers, né, lá no estádio e tudo mais. Então essa rodada foi interessante por isso, né, apesar de ser uma rodada que alguns times já não tinham tanto interesse, a gente até que teve uns bons jogos ali, né? Tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, no meio de tabela e tal. E foi bem interessante para uma última rodada de irlandesão. Uma pena que o campeonato irlandês, né? Não o futebol ainda aqui na Irlanda, porque a gente ainda tem a final da FA Cup. Essa liga maravilhosa acabou, né? Acabou essa temporada, retorna só na próxima temporada da Liga Irlandesa, né? Mas como o Rafa falou, tem a final da FA Cup nesse domingo agora. Então... Bom, quer falar? Não, eu ia passar pelos jogos. Eu ia falar dos jogos aí, que quer passar resultado um por um, então depois a gente... Vamos passar os resultados aí, só para... O pessoal provavelmente deu uma esquecida dos resultados, mas vamos lembrá-los, né? Bom, como o Gustavo até falou no começo, todos os jogos foram na sexta-feira, mesmo horário, tá? 19h45 aqui da Irlanda. E nós tivemos o primeiro confronto aqui foi entre Waterford e St. Patrick's. Esse jogo valia muito para o Waterford, que ainda tinha chance, né, de fugir ali do 9º lugar, mas ele acabou empatando em 0-0 com o St. Patrick's, o que fez com que ele terminasse em 9º lugar ali, né, no campeonato irlandês e fosse obrigado a jogar, né, os playoffs da liga para ver se mantém na primeira divisão. O Finn Harps enfrentou o nosso Longford, e para o nosso Longford não foi o último jogo assim como esperado, né? Porque o nosso Longford tomou uma goleada de 5-0 do Finn Harps. Você vê que uma coisa estava brava para o nosso Longford. Não estava de ninguém mais. E tomando goleada do Finn Harps ainda. O Finn Harps que brigava com o Waterford para ver quem que ia ficar ali em 9º lugar, né? Ainda tivemos o Dundalk enfrentando o Derry City e perdendo por 2-1 em casa. Resultado bom para o Derry City. Daqui a pouco a gente vai explicar o porquê. O Shamrock Rovers venceu o Drogheda United jogando em casa, num jogo festivo, pelo placar de 2-1, saiu perdendo, mas acabou virando o jogo. E também nós tínhamos outro jogo que era importante para a rodada, que era entre Sligo Rovers e o Bohemians, que terminou empatado em 1-1.
E era um jogo importante porque Bohemians e Derry City estavam brigando ali, né, para ver quem ficava em quarto lugar, para ter uma possibilidade de se classificar já para a Conference League, né, os playoffs da Conference League. Exatamente. Acho que dá para começar a falar desse jogo então, né? Vamos começar por aí. Foi um empate aí. Pro Sligo Rovers não valia mais nada, né? Eu já estava garantido como terceiro colocado. A gente até tinha falado no episódio passado que tinha algumas equipes já garantidas em posições que não iam se alterar. Então, pro Sligo valia por ser o último jogo da temporada em casa, na frente do torcedor, para terminar bem. Né? E pro Bohemians valia porque se o Bohemians vencesse o jogo, ou então com empate e com uma derrota do Derry, por exemplo, o Bohemians terminaria em quarto lugar e com o quarto lugar automaticamente ia se garantir na Conference League da próxima temporada. Por quê? Porque o Bohemians está na final da FA Cup no domingo contra o St. Patrick's. O campeão ganha uma vaga para a Conference League da próxima temporada. Se o Bohemians for campeão, ele ganha a vaga pela FA Cup. Se ele perdesse do St. Patrick's, como o St. Patrick's já está garantido pelo campeonato irlandês por ser vice-campeão, abriria a quarta vaga, que seria do Bohemians, mas com o empate do Bohemians e o resultado do Derry contra o Dundalk, o Bohemians perdeu a quinta posição. O que faz com que a quarta posição ficou em quinto, o que faz com que o jogo, a decisão da FA Cup já seria uma questão de vida ou morte, uma questão de título, né, de taça no armário, que é o que vale, ainda mais crucial para o Bohemians para a próxima temporada, né? Sim. E, cara, eu não acompanhei o jogo do Bohemians, eu acompanhei outro jogo, depois a gente vai falar, mas eu vi pela escalação que o Bohemians, por exemplo, ali, o único jogador que ficou de fora foi o George Kelly, do time titular, né? Eu acho que ainda se recuperando aí, sendo resguardado para a final da FA Cup. O resto do time, que a gente até especulou se pudesse ser reserva ou não, cara, o resto do time foi titular, porque o Bohemians sabia da importância que seria vencer esse jogo, né? Mesmo assim não conseguiu vencer o Sligo, né? Que o Sligo já estava relaxado, ele já sabia que ia ficar em terceiro lugar, não tinha muito mais o que fazer. Mas péssimo resultado para o Bohemians, né? Porque perdeu a chance de já se garantir na Conference League, nos playoffs, da Conference League de qualquer forma. Agora precisa vencer a final da FA Cup para ter chance de passar para os playoffs da Conference League. Bom, aí, já que a gente falou do jogo do Bohemians Sligo, o outro confronto que valia a briga pela quarta colocação foi justamente entre Dundalk e Derry City, né? Mesmo jogando em casa, o Dundalk perdeu por 2-1 e o Derry City, com a vitória, acabou passando, né, o Bohemians na classificação. O jogo, assim, pro Dundalk não valia nada já, né? E o Dundalk a gente viu que, apesar da gente ter apostado no Dundalk lá atrás, né, falando que ia ser o time que ia brigar com o Shamrock Rovers, até pelas contratações que tinham feito, pelo time forte que tinha, terminou o campeonato da mesma forma que foi o campeonato ao longo, né, do ano pro Dundalk, que foi uma decepção. Perdeu em casa, aliás, não tinha perdido em casa desde que tinha voltado o público, né, e perdeu em casa pro Derry City. Derry City classificado, não classificado, né, mas com chances de ir ainda para os playoffs da Conference League, e o Dundalk foi uma grande decepção, né? O Dundalk, desde o começo, quando a gente viu que a equipe não ia cumprir com aquele esperado que todo mundo tinha, né, de brigar com o Shamrock Rovers pelo título, inclusive brigou lá, inclusive para não cair até algumas rodadas atrás, o campeonato do Dundalk, eu falei aqui já algumas vezes, né, que a partir do momento que o Dundalk escapasse do rebaixamento, o torcedor já estava querendo que a temporada acabasse, para começar tudo de novo e tal, ver tudo que o Dundalk errou nessa temporada, que era uma temporada muito... onde o Dundalk tinha muita ambição, investiu para isso, investiu, né? Tinha muito holofote em cima do Dundalk, né? Inclusive começou bem a temporada ganhando a President's Cup contra o Shamrock Rovers, né? Aqui em Dublin. Então pro Dundalk foi um jogo de despedida ali e tudo mais, né? Acho que o mesmo caso do Sligo Rovers, né? O Dundalk sabia que não ia perder essa posição, sabe? Tava ali, não caía, não ia mais subir na tabela. E o Derry City jogando a vida, porque o Derry City sabia que precisava vencer, sabia que o Bohemians tinha um jogo difícil contra o Sligo Rovers e que se o Bohemians tivesse vencido, o Bohemians que seria pelo saldo de gols o quarto colocado. O Derry City venceu então o Dundalk e com a vitória agora o Derry vai torcer até a morte no domingo para o St. Patrick's ser campeão, porque o St. Patrick's sendo campeão, como já é segundo colocado, né, como a gente já falou, abre a quarta vaga na liga, né? Então o Derry City se classificaria para os playoffs da Conference League.
Então foi um bom resultado aí pro Derry, que aproveitou mesmo jogando fora de casa, aproveitou a chance que tinha para garantir ali o quarto lugar e fica agora na torcida para o St. Patrick's. Bom, agora vamos falar dos jogos que envolveram a parte de baixo, né? Começar por Finn Harps, que venceu o nosso Longo Fortal por 5-0. Venceu bem, né? O time do... Como que é o nome do técnico lá? Não é mais, né? O Gerard Depardieu. Mas, cara, esse foi... Inclusive eu olhei essa partida aí e, cara, o Finn Harps, cara, começou massacrando, né? Tanto é que eu acho que, se não me engano, até com 7, 8 minutos botou uma bola na trave, ou, eu não lembro direito, mas começou com uma pressão muito forte, né? Tanto é que o Finn Harps acho que marcou o gol ali pelos 20 e poucos minutos e 3, 4 minutos depois marcou o segundo. Abriu a porteira. Abriu a porteira, depois no segundo tempo fez mais 3, mas assim, o time do Finn Harps fez o que tinha que fazer, jogou em casa e é o que a gente tinha falado no episódio anterior. O Finn Harps dependia só de si para se escapar. Então, se vencesse o jogo, independente do que acontecesse no jogo do Waterford, até pela diferença de saldo de ser muito grande, o Finn Harps estava livre do rebaixamento. E pegou o Lanterna já rebaixado, começou massacrando, torcida em peso apoiando a equipe e não tinha... Eu deu até pena do Longford, porque a gana, a vontade do time do Finn Harps em escapar para se manter mais um ano na primeira divisão, né? E acabou conseguindo. Infelizmente pro nosso Longo Fortal foi um final melancólico, né? Uma campanha muito fraca. Até começou com umas surpresas, né, do Longo Fortal no primeiro turno até foi aquilo que esperado, mas um pouquinho assim, conseguiu... Ganhou ali um jogo, empatou outros 3, deu trabalho pro Shamrock Rovers. Ganhou do Derry na estreia. Empatou com o Bohemians aqui em Dublin. Depois saiu perdendo 2-0, né? Perdeu pro Shamrock Rovers, mas vendeu caro a derrota, né? Então... mas enfim, agora pro nosso Longo Fortal. O Longo Fortal acabou terminando em último lugar, em 10º lugar. E, consequentemente, foi rebaixado direto, né, para a segunda divisão. E o Finn Harps, por sua parte, então, escapa, né? Se mantém aí mais um ano na primeira divisão. E o Finn Harps, sim, terminou bem, goleando, mas patinou muito também na competição, né? O Finn Harps tinha começado com tudo, de repente fez um segundo pro terceiro turno catastrófico, ficou ali brigando, né? Deu chance pro Waterford se recuperar. O Waterford se recuperou, né, e foi brigando com o Finn Harps até a última rodada. O Waterford estava muito atrás, inclusive, o Finn Harps tinha uma distância grande, uma gordura legal, assim, só que começou a perder, empatar, e o Waterford engatou uma série boa. O Finn Harps, se não me engano, ficou 5 jogos seguidos perdendo só. Então, lógico, uma hora pesa, né? Mas em compensação de agora, quando acendeu a luz de alerta, as últimas 3, 4 rodadas do Finn Harps foram boas, né? Tanto é que o time conseguiu se recuperar e escapou aí, chegou na última rodada dependendo só de si para poder escapar. Será que o bicho foi bom pro pessoal do Finn Harps? O que será que o Gerard Depardieu falou no vestiário pra galera, hein? Não sei, deve ter falado um merci beaucoup, vou dar um vinho Bordeaux pra vocês aí. A gente não sabe o que ele falou, mas deu resultado, né? Porque o pessoal entrou elétrico, pelo menos no último jogo. Bom, e aí o outro jogo, né, que envolvia também essa parte de baixo foi o Waterford contra o St. Patrick's. Foi em Waterford o jogo e acabou empatado em 0-0. O que culminou, né, com o Waterford ficando em 9º lugar, né? E consequentemente vai jogar agora os playoffs. Bom, pelo pouco que eu acompanhei do jogo, né, só os highlights, porque eu estava no Tally Stadium gravando o jogo do Shamrock Rovers, então não deu para acompanhar do jogo, mas o Waterford acho que também pareceu que, falando baseado nos highlights, né, até pela falta de emoção nos highlights, né, falta de lances. Acho que também o Waterford já entrou meio que naquela assim, vai ser difícil a gente escapar. Não teve muita coisa ali aparentemente no jogo. O St. Patrick's também já naquela assim, não, vamos jogar, ok, mas vamos evitar contusão porque tem uma final ali na frente. E aí o Waterford, como fez durante toda a temporada, né, como se mostrou dentro da temporada, com uma falta de força no ataque, acabou não furando o bloqueio, né, da defesa do St. Patrick's, mesmo o St. Patrick's não tendo muito interesse ali pela competição mais, e ficou no 0-0 e, consequentemente, 9º lugar, né, pro Waterford. O Waterford teve aí o segundo pior ataque,
Só foi pior que o Longford Town. Tanto é que o Waterford, quando vencia esses jogos, era jogo de 1-0, né? Então, quando perdia, dificilmente marcava gols. E foi isso, cara. Eu acho que tu resumiu bem, porque o Waterford entrou em campo sabendo que é o seguinte: o Waterford tinha que vencer e o Finn Harps tinha que empatar ou perder do Longford Town, jogando em casa. Então eles entraram assim, putz, os caras vão pegar o Longford Town, já rebaixado, na última rodada, em casa, com a torcida toda a favor deles, e a gente pegando o vice-líder aqui, por mais que esteja pensando na final da FA Cup. Eu acho que eles entraram mesmo sabendo que era uma missão muito difícil, e vai agora para esses playoffs de rebaixamento contra a UCD, né, que a gente vai falar, que foi a campeã dos playoffs aí do rebaixamento da segunda divisão, do acesso no caso, né? Para disputar a vida aí, para ver quem se mantém, quem vem aí para a primeira divisão, se o Waterford se mantém ou se a UCD retorna. E agora eu tenho uma pergunta para você, Gustavo. Você que é aquele famoso jogador caro, que dá aquele trotezinho maroto, quando tira fora, dá um migué. Me diz uma coisa, no vestiário você acha que a cabeça do pessoal do Watford, mesmo antes de entrar pro jogo, sei como jogador, como que funciona isso, sabendo? Dá um desânimo mesmo? Cara, eu acho que o cara quer jogar, né? O cara que quer jogador, ele quer jogar, não importa o que aconteça. Mas, claro, a tua perspectiva para cada jogo vai mudar, né, cara? Tipo, que nem pros caras do Waterford entrar em campo, sabendo que o jogo já seria difícil natural, pelo adversário. Sim. Mesmo não estando no time. Independente do St. Pat's, sei lá, resguardar alguns jogadores também, né? Mas também sabendo do outro jogo, né? Sim. E a pior coisa no futebol é quando tu tá numa situação e tu não depende só de si. Tu depende de um outro time pra te sair dessa situação. É a pior coisa que tem, porque tu não adianta. Tu sabe que mesmo que tu faça teu papel ali, tu ainda depende de outros resultados. Então isso é bem complicado. Então eu acho que... bom, não dá pra dizer que os caras entraram desfocados na partida, né? Mas é muito difícil, né, cara? A gente sabe que o Waterford, por mais que tentasse, não tem qualidade. Faltou qualidade ao longo da temporada, né? Vai ser duro, hein, esse jogo contra o UCD aí. Vai ser difícil pro Waterford. Daqui a pouquinho a gente fala desse jogo. Bom, e aí por fim a gente teve Shamrock Rovers 2, Drogheda United 1, jogo da festa, né, das taças, entrega da taça, né, do campeonato de campeão do irlandesão para o Shamrock Rovers. É um jogo também que não teve muita emoção, estava ali filmando. O Shamrock Rovers ainda saiu perdendo, acabou virando o jogo com 2 gols do Graham Burke e valeu pela festa da torcida, né? Detalhe foi mais uma vez invasão de campo, né? Mesmo o Shamrock Rovers pedindo pro pessoal não invadir. Segundo detalhe, quem invadiu primeiro foi a molecada. Mas sempre a molecada invadiu mesmo. Tanto que acabou o jogo, teve o pessoal que invadiu o campo, você olhava, era só a molecada mesmo. Sim. E aí o Shamrock Rovers pedindo pro pessoal sair, né, do campo para montar o palco ali, né, o pessoal receber a taça. Aí, na hora que começaram a montar, os jogadores vieram receber a medalha. No que você olha para trás, né, a gente tava ali no meio de campo já, né, porque tava filmando e tal. Aquele monte de gente, assim, tudo seguranças em volta, segurando o pessoal, um correndo, passando o cordão, o segurança puxando pela gola. Difícil conter. Não contém, ainda mais porque aqui pessoal é meio... não seria hooligan ali, porque eles não estão brigando, mas eles são... Não é que nem na Inglaterra, por exemplo, o pessoal fica comportadinho, mas fora de campo você tem um outro louco lá que invade, mas aqui não, o pessoal vai lá e invade tem mesmo. Muita segurança também, assim, questão da arquibancada. Não tem. E valeu pela festa, o Shamrock Rovers fechou o campeonato vencendo, ergueu a taça e foi a despedida, né? A gente até falou no episódio anterior do Joey O'Brien, que aos 35 anos se aposenta e agora vai ser auxiliar técnico no rival do Shamrock Rovers, no Shelbourne. Acho que foi justamente pro Drogheda, a motivação do Drogheda era saber que ia jogar contra o campeão na entrega da taça. Então daqui a pouco estragar a festa, né? Então é a motivação do Drogheda. Mas o Drogheda dentro da competição não tinha nada para fazer. O Drogheda, inclusive, tá de parabéns aí pelo campeonato que fez, né? Terminou em 7º lugar, uma equipe que veio da segunda divisão, né? Fez um bom campeonato, incomodou bastante gente durante a temporada. E o Shamrock Rovers aí fez o que tinha que fazer, né? Jogando dentro de casa, jogo da taça e tal, não podia perder, tinha que terminar com chave de ouro aí. Parabéns aí ao Shamrock Rovers aí, que tem muitos torcedores no Brasil. Tem, a maior torcida do Shamrock Rovers fora da Irlanda é no Brasil. Outro ponto também do Shamrock Rovers vale a pena
ressaltar foi o anúncio da volta do Jack Byrne, né, que tinha saído no começo do ano, tinha ido para o Chipre, mas aí teve a rescisão de contrato e ele voltou agora para o Shamrock Rovers. O anúncio oficial foi feito na manhã de sexta-feira e no intervalo do jogo ele foi apresentado aos torcedores do Shamrock Rovers. Agora, o lado ruim é que o Danny Mandro estava no radar do Celtics, né, da Escócia, mas imagina o meio de campo do Shamrock Rovers com Mandro e Jack Byrne que vem. O time do Shamrock Rovers para a temporada que vem, acho que terminou muito bem a temporada, mas, cara, não tem. O time é muito superior que as outras equipes. Bom, eu acho que... O pessoal tá comentando do Darius, se o Darius acertar pro ano que vem, porque eles contrataram alguns jogadores, pode ser que dê trabalho. Mas também a gente ainda vai ter o período, né, de contratações. Então alguns jogadores vão sair, outros vão chegar, então tem que ver, mas de uma forma geral, uma baita de uma contratação. Eu acho que o St. Patrick's fez um bom campeonato. Acho que o Bohemians, se tivesse desde o começo feito o que fez, principalmente nesse último turno, podia estar pelo menos ali entre os 3 primeiros, sabe, incomodando. Mas não dá para desmerecer a superioridade do Shamrock Rovers aí, não tem. É o melhor time, é o maior campeão, o elenco muito forte e vai vir com certeza como o grande favorito de novo para a próxima temporada. E esses foram os jogos, né, da rodada do Irlandesão, a última rodada, 36ª, que aconteceu na semana passada. E agora a gente pode passar a classificação final, né, Gustavo? Então, o Campeonato Irlandês de Futebol 2021, após 36 derradeiras emocionantes rodadas aí, de tirar o fôlego, muitas com gols no final, né? Gols nos minutos trocas finais, na primeira posição ali, ó. Confusões. O Shamrock Rovers, St. Patrick's e Sligo, eles chegaram uma hora que eles se revezaram ali na primeira colocação, né? Se não me falha a memória, o campeonato no total teve 4 líderes, que foi esses que o Rafa falou, Shamrock Rovers, St. Patrick's e Sligo Rovers, e o Finn Harps, né, que liderou por numa rodada. Lá no começo do campeonato. Mas enfim, terminado o campeonato irlandês, 36 rodadas, então termina da seguinte forma. Shamrock Rovers, primeiro colocado, campeão, 78 pontos e classificado para o playoffs da Champions League da próxima temporada. O segundo colocado ficou o St. Patrick's com 62 pontos, classificado para o playoffs da Conference League da próxima temporada. Em terceiro lugar, com 57 pontos, ficou Sligo Rovers. Sligo Rovers também classificado para os playoffs da Conference League da próxima temporada. Quarto lugar para o Derry City, com 54 pontos. Derry City com asterisco, né? Se o St. Patrick's for campeão da FA Cup no domingo contra o Bohemians, o Derry City garante uma vaga nos playoffs da Conference League. Se o Bohemians for o campeão, daí o Bohemians entra nessa vaga aí. Bohemians, que foi o quinto colocado então, com 52 pontos, ficou aí no meio da tabela. O Dundalk, sexto colocado com 48 pontos. Sétimo colocado, o Drogheda United, com 44. Mesmo número de pontos do oitavo colocado, Finn Harps, 44. Nono colocado ficou o Waterford, com 42 pontos. E com isso, então, vai disputar os playoffs de rebaixamento contra o time que venceu os playoffs de acesso da segunda divisão. Lembrando que o Shelbourne, campeão da segunda divisão, subiu direto. Garantida, então agora a segunda equipe garantida na primeira divisão do ano que vem vai ser o Waterford ou o UCD, quem venceu o confronto que a gente vai falar depois. E em último lugar, o 10º colocado com apenas 15 pontos. Melancolicamente, me dói o coração anunciar o nosso Longford Town, mas estaremos ano que vem acompanhando a divisão de baixo, aí a segunda divisão, para ver se o nosso Longford Town volta ou não. A gente não se apega muito. A gente pode aí, quem sabe ano que vem, nossa UCD, nosso Shelbourne, a gente pega sempre os times aí mais fraquinhos. A gente aqui Davi Golias, a gente torce pro mais fraco. A gente quer ver os pequenos batendo nos grandes mesmo. Isso aí. Né? Bom, então essa foi a classificação final do Irlandesão. O que é bom dura pouco, né? Agora a gente tem que esperar aí mais ou menos uns 2 meses e meio a 3 meses. A gente ainda tem que esperar para ver quando que vai... Para ser a tabela, né, do ano que vem, para ter uma noção das datas, quando que vai começar o campeonato. Mais pro próximo mês ali, 1 mês e meio, início de janeiro, acho que começa um pouco mais as movimentações aí já de mercado, já de pré-temporada, né, tudo mais, mas futebol mesmo, campeonato mesmo, mas a gente não sabe, normalmente isso começa no meio de fevereiro, mas esse ano, né, por conta da pandemia, começou só em março, né? Mas enfim, assim que a gente tiver notícias, obviamente que a gente vai contar tudo para vocês. Bom, ainda, né, o campeonato irlandês acabou, mas ainda nós temos playoffs
do nono lugar, que foi o Waterford, contra a UCD, que foi a campeã dos playoffs, né, da segunda divisão. A UCD teve um jogo com o Bray Wanderers, mesmo jogando fora de casa. A UCD acabou vencendo por 2-0, o que qualificou a UCD para enfrentar o Waterford amanhã, na sexta-feira, né? A gente está gravando o podcast na quinta. Às 7h45 vai ter o Waterford e o UCD em jogo válido pelos playoffs, jogo único. O jogo vai ser no Richmond Park, que é o estádio do St. Patrick's, assim como foi ano passado, entre Shelbourne e Longford Town. O Richmond Park vai receber o confronto que vai definir quem estará na primeira divisão o ano que vem. Você tem algum palpite aí, Gustavo? É meio difícil falar porque a gente acompanhou o Waterford, né, durante o ano todo. A gente viu que fez bons resultados aí, principalmente no playoff de acesso. E se não me engano, até esse dia acho que foi em segundo lugar, se não me engano, no geral. Não, o CD ficou em quarto lugar. No geral. Sim. Mas, sei lá, cara, eu acho que o time do Waterford a gente sabe que não tem lá muita qualidade. Então é difícil, aí, sei, mas eu tô achando que o UCD volta, por mais que a gente não acompanhe de perto, mas acho que tem condições de voltar. Será que a UCD volta? Bom, acho que vai ser um confronto interessante, porque o Waterford também não mostrou muita coisa ao longo da competição, né? E por muitas vezes jogou menos até do que muito time que o Shelbourne, por exemplo, que estava dentro da segunda divisão, né? E outra coisa que eu ia falar é o seguinte, como a gente não acompanhou ali de perto, né, a segunda divisão, a gente acompanhava uma coisa aqui e ali, mas não tão de perto que nem a primeira. Uhum. Mas assim, meu palpite também na UCD é baseado nesses últimos jogos, né? O UCD vem muito bem aí nos playoffs de acesso, e o Waterford vem muito mal, tanto que ficou em nono lugar. Mas, claro, é um jogo só, é uma decisão, né? Vale um título, vamos dizer assim, um título de quem vai jogar a primeira divisão. Então, é difícil falar, mas eu acredito que pelos últimos jogos a UCD possa vencer. Cara, eu vou jogar no Waterford, vai vencer nos pênaltis. Beleza. Gosto de emoção. Eu acho que o UCD ganha no tempo normal e eu vou te dizer que até com uma facilidade, assim, uns 2-0. Então vamos ver. Semana que vem a gente descobre quem que estava certo. Bom, esse é o único confronto que resta, né? Podemos falar que é dentro do campeonato irlandês ainda, porque vale ali e tal. Mas no domingo, dia 28, nós teremos a final da FA Cup entre St. Patrick's e Bohemians, às 4 horas da tarde, horário de Dublin, 1 hora da tarde no horário do Brasil. E o jogo será no Aviva Stadium, que é o estádio, né, que recebe os jogos da seleção irlandesa. Todo ano, a final da FA Cup é realizada no Aviva Stadium. Você tem algum palpite para esse confronto, Gustavo? Eu acho que é meio difícil, cara. Uma final, o Bohemians precisando desesperadamente. As duas equipes, na verdade, precisando, porque querem vale a taça no armário, né? Então é título. Vale um dinheirinho extra. Exatamente. Eu acho que o Bohemians, a motivação a mais do Bohemians seria a questão do título pela vaga também na próxima temporada na Conference League, porque senão o Bohemians ano que vem vai ter só o Campeonato Irlandês e a FA Cup, não vai ter mais nada. Para o St. Patrick's vale como título também, obviamente, mas também como uma consolação, né, por não ter conseguido o título irlandês, né, ficou muito longe aí do Shamrock Rovers, então eu acho que vai ser difícil, cara. Sinceramente, eu não sei em quem apostar nessa decisão aí. Eu acho, de novo, baseado no que eu falei de Waterford e UCD, momento por momento, eu acho que o Bohemians está no melhor momento. Venceu um clássico, né? Tá com o time bem ajeitado, ajeitou o time muito bem nesse quarto turno, principalmente do Campeonato Irlandês. Momento por momento, eu acho que o Bohemians está um pouco melhor. Agora, não sei, cara, o time do St. Patrick's é bom também. Mas aí será que o momento do Bohemians não é melhor porque o Bohemians tinha mais coisa em jogo durante esse final de campeonato que continue ali com força máxima, e o St. Patrick já tinha garantido o segundo lugar, final, e estava mais focado na final. Tem razão, pode ser de certo uma verdade. Eu acho que, por isso que eu acho difícil apostar. Momento por momento, eu não sei, mas acho que o Bohemians vem um pouco melhor, mas é difícil. O time do St. Patrick's é bom, a gente já viu que durante o campeonato, né, que tem o trabalho do St. Patrick's, né, brigou com o Shamrock Rovers durante muitas rodadas ali no primeiro lugar. Uma coisa interessante desse confronto é que hoje eu estava andando, né, a caminho do trabalho, e eu passando pelo Rio Liffey, né, ali que corta a cidade. De um lado, né, nos mastros tinha a bandeira do Bohemians, do outro lado, que fica do lado do rio, né, você atravessa a ponte, tinha a bandeira do St. Patrick's.
Porque justamente é isso, o lado norte contra o lado sul, né? O Bohemians está de um lado do rio, o St. Patrick's está do outro lado do rio. A gente até comentou que aqui em Dublin, né, tem essa divisão do rio. Então tem esse tempero a mais ali, tem umas bandeiras, até fiquei surpreso, falei, nossa, nunca vi aqui as bandeiras e tal, e tem Bohemians de um lado, St. Patrick's do outro. É um clássico, né, um dos clássicos de Dublin. É difícil apontar um favorito também, ainda mais por ser uma final, mas eu acho que vai ser um jogo bem interessante de assistir no estádio, e nós estaremos lá, hein? Exatamente. Estaremos lá para assistir esse jogo, a gente não pode perder na final da FA Cup. Que, aliás, o ano passado teve a final também entre Shamrock Rovers e Dundalk, que não teve público, né, por causa da pandemia. Esse ano já vai ter o público e é aberto, né? Não vai vender os 50 mil lugares, os 60 mil lugares, eu não lembro agora de cabeça quantos lugares tem no Aviva, mas vai ter ali pelo menos, acredito, umas 30 mil pessoas. Tá? Tu acha? Eu acho que acaba dando ali umas... Eu não sei... Os 25, vai. Que assim, o estádio vai ser dividido, né? Meio a meio para cada torcida. Tem locais específicos onde cada torcedor de cada equipe vai poder ficar. Mas, cara, eu acho que 25... Eu acho que vai dar uns 20 mil. E outra, eu não sei se dá 20 mil. Sabe por quê? Porque as duas equipes são equipes aí, populares, o Bohemians mais popular que o St. Patrick, né? Mas as duas equipes, muita equipe de bairro, sabe? E tanto é que se tu for ver o estádio dos dois times... O estádio do Bohemians cabe, sei lá, quantas mil pessoas? Seriam 10 mil, assim, se for ver todas Não. Se usar as outras arquibancadas todas, não cabe 10 mil? Não, porque o maior é o Tala, né? Que cabe Tala, 8. Então o Bohemians deve caber o quê? Uns 6? Uns 5 mil vai ser. E o Richmond Pie deve caber 2, 3? Uns 3, 4, se muito. Exatamente. E os estádios ali, bom, do Bohemians a gente viu agora no final mais lotado. O do St. Patrick ali, mais ou menos, né? Acho que o Bohemians tem mais torcida que o St. Patrick. Mas, sei lá, eu acho que, assim, sendo otimista, eu acho que uns 20 mil nessa decisão. Hein? Tá bom, eu joguei 30 porque eu talvez tenha contado. Tomara que seja... Não, seria legal, né? O ano passado, no retrasado, que a final também foi entre Shamrock Rovers e Dundalk, foi o recorde de público da FA Cup, que deu, acho que 30, eu não lembro se 34 ou 36 mil pessoas no estádio. O Shamrock Rovers tem uma torcida muito grande. Né? Então, tanto que a torcida, assim, atrás de um gol era o Shamrock Rovers, do outro lado era o Dundalk, né? Só que do lado do Shamrock Rovers, como tem 3 andares, tal, estava lotado. Do Dundalk era só ali atrás, ali a parte de baixo, também estava lotado. E aí, aos arredores, é misturado. Né? Então, mas a parte... Não dá para comparar o tamanho da torcida do Shamrock Rovers. Mas vamos ver se... É uma pena se não der, caso não dê muita gente, porque fica aquela sensação de estádio vazio. Feio para uma final. Eu acho que eles deveriam, sei lá, encher pelo menos as partes de baixo ali, sabe? E depois começar a ocupar as partes de cima. Mas pelo que a gente estava vendo aí, como o Rafa falou, que nós vamos estar lá no jogo, então a gente estava vendo os ingressos já e tudo mais, tem muito ingresso sendo vendido nas partes lá de cima do estádio, sabe? Eu acho que o legal seria preencher aquelas partes de baixo e depois tu começa a preencher para cima, para ficar um ambiente legal de final e tudo mais, né? A gente viu, por exemplo, dando um exemplo aqui prático da final da Copa Sul-Americana, né? Cara, coisa feia, tipo, um estádio daquele tamanho, vazio, daquele numa final, sabe? Então, claro, é diferente quando tem 2 clubes de massa, por exemplo, quando vai jogar agora Palmeiras e Flamengo, com certeza vai estar lotado o estádio, sabe? Mas, enfim, vai ser um grande jogo, um grande duelo, a gente vai estar lá. Não esquece também, como o Rafa sempre fala aí, vai lá no YouTube ali do Futebol na Irlanda, lá tem os vlogs de outros jogos que a gente fez. Vai ter o vlog desse jogo. Ano que vem a gente volta com mais vlog. Tem conteúdo diferente lá também, sobre curiosidades de futebol irlandês, como jogar futebol profissionalmente ou amador aqui na Irlanda. Você é técnico de futebol. Técnico de futebol, você que sonha em vir para cá ser treinador de futebol. E vai ter conteúdo diferente também sobre outras coisas. Principalmente agora que o campeonato a temporada, né, vai terminar oficialmente nesse final de semana. Então a gente não pode deixar, né, o público, né, essa maravilhosa liga sem informação. Não, né? Eles são sedentos. Se a gente deixar sem informação, eles vão ser cancelados. Né? Já chegam uns caras cobrando a gente lá no direct, lá no Instagram, falando o que tá acontecendo, tô vendo vídeo, mas enfim, a gente vai montando alguma coisa. Mas eu acho que é isso então por hoje, né, Gustavo? Isso aí, a gente cobriu tudo. Vai voltar na semana que vem, então. Volta na semana que vem, obviamente a gente vai falar da final da FA Cup, vai falar do jogo, né, do playoff, né, entre o Waterford e o CD. E se tiver alguma outra notícia também ali, que aparece no meio da semana, que vale a pena comentar, a gente vai comentar. Bom, antes da gente encerrar, vocês já sabem, novamente, aqueles recadinhos básicos. Se você está ouvindo a gente aí no Spotify, clique em seguir.
Vai lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/futebol na Irlanda, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa um comentário aí com uma sugestão de vídeo que vocês querem ver no canal. Siga a gente no Instagram, só procurar Futebol na Irlanda, e no Twitter nós estamos com ft_irlandêsbr. E é isso então, né? É isso aí, pessoal. Voltamos na semana que vem então com o derradeiro final da temporada do futebol irlandês. Exatamente, e ainda com mais um vlog do jogo. Exatamente. Então é isso, pessoal, a gente se vê no próximo episódio. Valeu? Valeu!